Bem-vindos ao Tudo é Economia. O novo governo já tomou posse, mas ninguém sabe quanto tempo irá durar. O país entra assim no novo ciclo político, muito marcado pela incerteza. A nível internacional, continuam a ser muitas as tensões em várias frentes. Neste cenário de instabilidade, como irá comportar-se a economia portuguesa? O que podem esperar as famílias e as empresas? É o que vamos tentar perceber com Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. Muito bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui neste Tudo Economia. Antes de mais, que expectativas tem em relação ao governo que hoje tomou posse? Boa noite e obrigada pelo convite para estar aqui no Tudo é Economia. As expectativas para um novo governo são as habituais. É esperar para ver que programa é que o governo vai apresentar, que condições tem para implementar as suas políticas económicas e, do ponto de vista do Banco de Portugal e de alguém que acompanha a evolução da economia e que tem um interesse especial na estabilidade da economia, na estabilidade de preços, na estabilidade do sistema financeiro, o nosso enfoque é exatamente em tentar compreender as condições de estabilidade do governo e que políticas é que vai implementar que garantam, de facto, boas condições para o nosso sistema financeiro e para o crescimento económico. E dessa tentativa de compreender a estabilidade do governo, que conclusões tira? O governo ainda hoje tomou posse, portanto é muito cedo para sabermos algo dessa natureza. Vamos ver como é que este novo quadro parlamentar funciona. Temos um governo sem maioria no Parlamento, logo de duração incerta, como eu já disse. Este é ou não, desde logo, um risco para a economia portuguesa? Ora bem, governos minoritários, não é? Podem sempre trazer o risco de não conseguirem implementar todas as suas medidas ou de terem alguma dificuldade de facto, terem o apoio parlamentar suficiente para sobreviverem muito tempo. Mas também temos tido situações em que isso acontece. Portanto, vamos ver que soluções é que o Governo vai apresentar e que acordos vai conseguir fazer no Parlamento de forma a governar de facto e a mantermos uma trajetória adequada para a nossa economia, não é? Do seu ponto de vista, será possível, e até fazendo esta pergunta um bocado como economista, não necessariamente como vice-governadora, mas será necessário apresentar um orçamento retificativo para implementar algo daquilo que já foi prometido? Essa é mesmo uma pergunta à qual eu não vou responder da forma que pretende, porque apresentar orçamento retificativo e decidir aquilo que precisa de fazer em 2024 é algo que só o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo poderão decidir, não é? Portanto, com base no orçamento que nós temos atualmente aprovado, não é? Sabemos aquilo que se espera que aconteça. O espaço que possa ter para introduzir alguma alteração e a forma como vai aprovar esse orçamento retificativo, também cá estaremos para ver, não é? Não depende de mim de todo essa decisão. Seguramente. O ano de 23 fechou com excedente de 1,2% do PIB, quase 3.200 milhões de euros. Perante este resultado, podemos vir a ter um governo que vai tentar dar tudo a todos nestes primeiros tempos para acautelar a popularidade até eventuais novas eleições? Bem, essa gestão política, de facto, de situações políticas, não é o forte do Banco de Portugal, em que até a nossa independência e o enfoque da nossa atividade, da nossa missão, não é de todo... Faço-lhe a pergunta de outra maneira, então. A necessidade de manter níveis de popularidade altos, com tudo o que isso implica, como seja gastar mais ou cobrar menos impostos, é ou não um risco para as contas públicas? Vamos lá ver. As contas públicas, não é, têm tido uma trajetória e um desempenho importante nos últimos anos, aliás, as contas públicas e as contas dos portugueses em geral, porque nós assistimos a uma desalavancagem em geral, quer das famílias, quer das empresas, quer das administrações públicas. Se pegarmos nos dados, os últimos dados que temos fechados relativos ao ano de 2023, nós verificamos que, por exemplo, que o endividamento das famílias portuguesas, dos particulares, em percentagem do PIB, atingiu os 57%, até abaixo da média da área do euro. Das empresas, 82%, das administrações públicas, 99,1%. Portanto, são valores que têm convergido para a média do euro e tem havido aqui uma trajetória e um percurso interessante. Por exemplo, no caso das administrações públicas, não é da dívida pública de que tantas vezes se fala, esta trajetória de descida é relevante. Porquê? Porque nos permite credibilizar o financiamento à economia portuguesa e obtermos custos de financiamento mais baixos, quer para o Estado, quer no fundo para toda a economia, mas não deixamos de ter ainda uma dívida acima dos 90% e, portanto, é um nível significativo
e a folga de que por vezes se fala não é assim tão enorme para que um governo não tenha de gerir o seu orçamento, tendo em conta também um objetivo natural de trajetória do nível de endividamento do país e da dívida pública em particular, de acordo com aquelas que são as regras europeias. Portanto, é isso que eu espero que vamos assistir. Do seu ponto de vista, o equilíbrio das contas públicas, a redução da dívida, terão de continuar a ser grandes prioridades deste novo governo? Quer dizer, continuam a fazer parte das regras de funcionamento na União Europeia e na área do euro também, em particular. Independentemente das regras. E, portanto, as regras cumprem-se, não é? Diz o povo, na sua grandeza, que cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. É essa a lógica, é essa a recomendação do Banco de Portugal? O Banco de Portugal não faz recomendações políticas, não é? De todo. Na política orçamental não é responsabilidade do Banco de Portugal, não temos qualquer interferência nessa matéria. O nosso papel tem a ver com política monetária e outro tipo de política macroprudencial, por exemplo, e regulação e supervisão do setor bancário, e sim são as áreas que nós acompanhamos diretamente. A nossa intervenção, por exemplo, no que possa ter a ver com decisões que impliquem algo no que tenha a ver com política orçamental, tem a ver com um governo ou alguma entidade nos pedir algum aconselhamento nessa matéria e perguntar-nos que implicações é que poderão ter determinadas medidas, e nós no Banco de Portugal temos a prática muito corrente de acompanharmos as propostas que nos aparecem e darmos um parecer adequado, explicando quais as consequências. Diz que o Banco de Portugal não faz política, mas na apresentação do Boletim Económico do Banco de Portugal, o governador Mário Centeno declarou, e cito, a margem financeira que existe deve ser colocada ao serviço do futuro e não consumida no presente, o que me parece uma frase profundamente política que eu imagino que subscreve. Não é uma frase profundamente política, e porque é uma frase de equilíbrio financeiro e intertemporal, não é? De quando nós estamos num determinado momento e esperamos que um país dure muitos anos, não é? As decisões que tomamos num determinado momento têm um impacto imediato, mas também têm consequências futuras. Eu acho que foi essencialmente isso o que o governador quis dizer com essa frase. Não era uma mensagem política do meu ponto de vista, não a interpretei dessa forma. É apenas dizer que sempre que tomamos uma decisão hoje, uma decisão com impacto financeiro, temos de olhar para as consequências imediatas, como todas as decisões financeiras que também tomamos nas nossas vidas pessoais, e as consequências que elas terão a mais longo prazo, não é? E temos de ter essa preocupação de salvaguardar o futuro quando tomamos uma decisão. Mas deixe-me insistir neste ponto. Manter esta margem financeira, como é dito pelo governador, não implica deixar por resolver alguns dos problemas mais urgentes do país? Manter uma margem financeira significa avaliarmos a urgência e a premência de todos os problemas imediatos que temos e de todos os problemas que passaremos a ter no futuro, consoante façamos as nossas escolhas nos dois momentos. Portanto, é apenas um alerta para, quando se estão a tomar decisões no presente, termos a noção das consequências imediatas e também das futuras. Claro que situações de enorme emergência no presente levaram a enormes alterações também de política orçamental em Portugal e na Europa. Foi o caso que vivemos, por exemplo, na pandemia. Com o evento da pandemia, certo, e com a forma gigantesca com que todos fomos afetados, era mesmo inevitável fazer-se aqui uma alteração e uma intervenção que depois também teve consequências em aumento de endividamento durante esses períodos, etc., e uma maior presença e um maior apoio do Estado às famílias, às empresas, em todas as áreas das nossas vidas. Nesta altura em que vemos o Estado... quando isso passa... Certo, não é? Mas quando vemos o Estado com 73.200 milhões e depois vemos falta de professores, falta de médicos e famílias que, no fundo, têm dificuldades, têm quase mês a mais e salário a menos, não é? Isto não é um bocado, para a opinião pública, algo difícil de explicar? Então vamos por partes. É verdade que, como sempre existiu, não é? Como sempre houve, faz parte da vida, os recursos que existem no planeta e no país são ilimitados, são limitados, não são ilimitados, não é? E, portanto, em todos os momentos é difícil conseguir-se ter decisões que consigam satisfazer imediatamente todas as necessidades de toda a gente. É sempre necessário fazer escolhas e ser-se muito ponderado nessas escolhas, não é? A análise que deve ser feita é, do meu ponto de vista, é olhar para os problemas que de facto são mais prementes e urgentes e que têm mesmo de ser atacados e ver a forma mais inteligente de os resolver, seja com dinheiro ou seja por outra via, não sei. Isso são decisões que de facto cabem aos políticos, na maior parte dos temas que aqui nos trouxe, não é? É importante fazer-se isso,
não é? Mas, por outro lado, também tem de se olhar para o desempenho da economia como um todo e perceber que, apesar de todos esses problemas de que tanto sabemos através dos meios de comunicação social, por exemplo, que muito vão divulgando, dificuldades na habitação, etc., todos esses que aqui nos mencionou, professores, tudo isso que nós sabemos que existe, não é? Mas também quando olhamos também para os dados da economia, também conseguimos ver que, apesar de tudo isso, passámos aqui um conjunto de anos, mesmo desde 2019 até 2023, mesmo com os anos da inflação, em que o rendimento disponível das famílias portuguesas aumentou, em que o consumo aumentou, isto já para além do nível da inflação, em termos reais, e em que tivemos um desempenho de crescimento da economia. Portanto, é um bocadinho olhar para estas duas coisas, não é? Olhar para estas duas coisas. No boletim económico, o Banco de Portugal aponta para uma taxa de crescimento de 2% este ano, 2,3% em 2025 e 2,2% em 2026. Ora, para 2026, a AD, no cenário macroeconómico que apresentou, aponta para um crescimento de 2,7% e que supera os 3% nos 2 anos seguintes, graças à prometida descida de impostos e à consequente atração de investimento. A pergunta é, esta meta de crescimento acima de 3% do ponto de vista do Banco de Portugal é alcançável? Ora bem, o Banco de Portugal aquilo que faz nas suas projeções é olhar para os cenários que são desenvolvidos pelos nossos economistas, de acordo com a melhor informação que têm à sua data, à data em que fazem aquelas projeções, não é? Com toda a informação de que dispomos nesse momento, e de acordo também com o desempenho recente e histórico da economia portuguesa e aquelas que vemos serem as dinâmicas que têm estado a ganhar mais tração nos últimos anos. E, portanto, as nossas estimativas foram corrigidas em alta em março, crescimento económico, face àquilo que eram as previsões que tínhamos feito no boletim económico anterior. E porquê? Porque assistimos a um desempenho mais positivo da economia portuguesa no quarto trimestre de 2023, que nos mostrou que, de facto, apesar de um enquadramento externo não muito favorável, houve aqui uma resiliência adicional que nos permitiu fazer essa revisão em alta, tendo em conta, na altura, de facto, as estimativas que temos para o desempenho da economia com os dados que temos. O Banco de Portugal não fez uma análise, não fez projeções de acordo com os programas de todos os partidos que foram sugerindo. A minha pergunta é, assumindo um crescimento de 2,2% em 26, lhe parece realista a pensar em taxas de crescimento acima dos 3%? Não sei. O que sei neste momento é que as nossas projeções para o crescimento de Portugal entre 2024 e 2026, para este triênio, não é? Dão um crescimento acumulado da ordem dos 6,7%, acima dos 3,8%, creio eu, que estão previstos como crescimento para a área do euro em média, não é? E, portanto, nas nossas projeções há uma convergência e estamos a ser mais positivos quanto à expectativa de desempenho da economia portuguesa do que os restantes países da área do euro. Desse crescimento do caso de Portugal? No caso de Portugal, aquilo que nós temos encontrado como maior dinâmica de crescimento, até já nestes últimos anos, por comparação com os outros países, com os nossos parceiros da área do euro, tem a ver essencialmente com o maior crescimento do investimento, a formação bruta de capital fixo, e das exportações que tiveram um desempenho notável. São bons setores, não é? Portanto, não é, nas nossas projeções, não é tanto uma expectativa de crescimento do consumo em termos reais, que também estimamos, mas mais moderado, mais de acordo com aquilo que verificamos neste último ano, um bocadinho melhor, etc. Portanto, estamos a fazer uma estimativa de crescimento do consumo na ordem dos 2%, mas, por exemplo, para nós em 2023, verificámos um crescimento das exportações na ordem dos 4,2% e do investimento na ordem dos 2,4%, isto em termos reais. E, portanto, também nas previsões que fazemos para os próximos anos, tivemos em conta essa boa dinâmica que verificámos, em que, por exemplo, as nossas exportações, no momento em que a procura externa até esteve algo deprimida, nestes últimos 2 anos, mas conseguiram ganhar alguma cota, digamos assim, nos mercados em que penetraram, porque conseguiram crescer mais do que esses mercados desceram, digamos assim, ganharam presença. E que riscos é que identificam para a economia portuguesa para este ano, para os seguintes? Os riscos que nós identificamos são significativos, não é? Nós já falámos aqui da frente política. Fazemos aquilo, em termos internos, não é?
fizemos o chamado, temos os nossos riscos analisados em baixa, ou seja, no sentido em que, atenção, que o nosso cenário tem um conjunto de pressupostos, que é a economia, a situação manter-se semelhante àquilo que temos atualmente, mas sabemos que existem riscos que nos podem levar aqui a uma pioria. Em termos internos, não é? As questões que nós podemos ter que condicionem mais as nossas projeções de crescimento para a economia são exatamente instabilidade política, de alguma forma, que leva a maior imprevisibilidade quanto a políticas económicas, termos dificuldade em saber que políticas é que vão conseguir, de facto, ser implementadas. Isto pode trazer maior dificuldade aos agentes económicos em tomarem as suas decisões e atrasarem o processo de crescimento, não é? Da mesma forma, podemos vir a ter alguns atrasos na execução do PRR e desses programas de apoio, o que certamente que têm um impacto necessariamente imediato com o investimento público que é feito com muitos desses fundos, mas também como catalisador de investimento privado que nós achamos que surge também nesse contexto. PRR, Esses, em termos de riscos internos, seriam estes. Os riscos externos, que não podemos de todo ignorar, são essencialmente imaginarmos que podemos ter ainda uma escalada destas tensões geopolíticas que temos andado a viver, a Ucrânia, a situação em Gaza, etc., que podem trazer ainda maior crise económica global e dessa forma também afetar Portugal, não é? Ou eventualmente, por outros motivos também, um maior abrandamento da procura externa, do comércio internacional, de alguma forma também pode naturalmente prejudicar o potencial de crescimento da economia portuguesa, não é? E estes já são dois fatores bastante importantes. E o terceiro, que eu acho que poderá ser um risco ainda para as nossas economias, é, apesar de estarmos a ter muito bons resultados quanto ao desempenho da inflação, que tem vindo a convergir para a meta dos 2%. Está mesmo tomada ou ainda há o risco de poder acelerar ainda novamente? Estamos com custos de financiamento em zona muito restritiva em termos de política monetária. Portanto, os custos de financiamento ainda estão altos, não é? restritivos. Exato. As taxas de juros ainda estão em níveis historicamente altos para a área do euro. E não sabemos ainda exatamente por quanto tempo é que se vai prolongar, não temos certezas ainda. E se a inflação tivesse aqui algum deslize, possivelmente isto teria de prolongar-se por mais tempo. Portanto, esses são os riscos, embora não sejam o nosso cenário central. A minha pergunta, quando é que o Banco Central vai começar a descer as taxas de juros, é de resposta para já difícil, não é? O BCE decidirá consoante os novos dados que vão surgindo. Aquilo que vimos até agora são dados encorajadores no sentido de vermos que a inflação está a caminhar para os tais níveis desejados de 2% de médio prazo, que é o alvo que o BCE estabeleceu, não é? É isso que está nas nossas projeções para 2024, não é? Em que nós prevemos uma taxa de inflação para este ano na ordem dos 2,4%, já na casa dos 2%, como se pretende, o que é bastante diferente dos 5,3% que tivemos o ano passado, e então se recuarmos outro ano, pior ainda, bastante diferente. E estas projeções que estamos a fazer são muito semelhantes àquilo que o próprio BCE também está a fazer como previsões para a área do euro, não é? É provável que chegarmos o BCE... aos 2% em 2025 e semelhante a isso no ano seguinte. É provável que o BCE baixe os juros já este mês ou se calhar só mesmo lá para junho ou julho? Isso é a futurologia e tal. Eu até devo ter aqui, temos reunião de BCE para a semana, devo ter aqui umas restrições para me pronunciar tão diretamente sobre isso. Não está nunca excluído, não é? Senão nem nos reuníamos. Não é? Portanto, sempre que há reunião, existe a possibilidade de haver algum evento ou algum dado que possa levar a uma decisão de alteração de taxas, não é? Se não for em abril, será mais tarde. Vamos acompanhando com toda a calma e tranquilidade. Tenho 2 minutos, pouco mais que isso. Meu Deus. E, portanto, peço respostas muito telegráficas, mas tenho que falar obviamente, da questão da banca. Os maiores bancos lucraram no total mais de 4 mil milhões de euros no ano passado, em 2023. E está a qualquer coisa como 12 milhões de euros por dia. Como é que se explica a uma família com dificuldades em pagar contas, nomeadamente a prestação da casa, que estes lucros são normais? Ora bem, estes lucros devem-se ao momento do ciclo económico e do ciclo de política monetária em que estamos, não é? E, de facto, a banca teve um desempenho muitíssimo bom em 2023, também já tinha tido um bom desempenho em 2022, porque com a subida das taxas de juros, todos entendemos que foi mais rápida a transmissão da taxa de juro àqueles créditos que os bancos concedem, que estavam indexados a taxas variáveis que foram variando, não é? E que nos depósitos depois também já tivemos uma convergência, uma subida das taxas dos depósitos, de forma a normalizar mais a margem do setor bancário.
Acontece que os bancos que tiveram este ótimo desempenho financeiro em 2023, não é? Também são os mesmos bancos que, se nós recordarmos na última década, tiveram muitos problemas há anos atrás e que também tiveram resultados ínfimos e resultados negativos durante uma sequência de anos importante. Se nós somarmos os 10 anos anteriores de resultados da banca a estes resultados mais recentes, enfim, na soma disto tudo, não temos todos os milhões e os milhares de milhões que aqui nos referiu. Teríamos assim um valor mais... que negociaram os contratos de crédito de habitação? Ainda não temos esses dados totalmente os dados de 2023 ainda não temos totalmente apurados, porque os bancos ainda estão a reportar. Sim. E, portanto, não conseguimos, não quero estar aqui a avançar com um número muito crítico, uma vez que não nos é possível neste momento ainda ter esses dados completamente fechados, uma vez que foi também um ano em que tivemos muitas transferências de crédito à habitação de uma instituição para outra, em que as famílias mudaram de instituições e de instituição e, portanto, não temos esses números. Mas o número é expressivo? O número não é extraordinariamente expressivo, é um número mais significativo do que nos anos anteriores. Mas parece-me que o mais importante que temos a dizer sobre isto é que não temos dados de incumprimento significativos no crédito à habitação. E eu acho que isso é que é um ponto que nós devemos salientar, é que apesar da subida das taxas de juro que verificámos, não é, de 450 pontos base no espaço de um ano e meio, as famílias portuguesas com crédito à habitação foram capazes de cumprir o seu serviço da dívida, de renegociarem de forma a conseguirem cumprir o serviço da dívida, sem termos encontrado sinais de empréstimos dos NPLs, não é verdade? De créditos não produtivos nos balanços dos bancos significativamente, não é? Em incumprimento. Encontramos sim, e isto é verdade, algum acréscimo de empréstimos que estão no chamado Stage 2, que estão ali naquela fase, que estão sob vigilância das instituições de crédito e que vão acompanhando aquelas famílias porque detectam que pode haver aqui sinal de dificuldade financeira. Mas todas as regras que o Banco de Portugal já permite, a recomendação macroprudencial que o Banco de Portugal introduziu em 2018, que protegeu quer o sistema financeiro, que se tornou mais resiliente, mais estável, porque não concede crédito de forma irresponsável, e também as próprias famílias que passaram a aceder crédito desde essa altura, passaram a ter de cumprir um conjunto de requisitos que as obriga a pensar, quando obtêm o crédito, no que é que aconteceria se tivéssemos um cenário de subida de taxas de juros. E essas medidas que nós temos introduzido e que, aliás, revimos neste último ano, uma vez que consideramos que as taxas de juros tinham atingido níveis já suficientemente elevados para podermos reduzir o choque que estas famílias tinham de experimentar para poderem aceder a crédito. Todas essas medidas têm contribuído para termos imagino eu agora, bom desempenho. Claro que há famílias, sem sabermos quando é que o BCE mexe nos juros. Claro que há famílias em dificuldades e nós somos muitíssimo conscientes disso e sensíveis a essa questão e compreendemos todos os apoios que têm surgido para tentarem melhorar as condições dessas famílias. As perspectivas, sim ou não, são de descida dos juros nos próximos tempos? As perspectivas é o que nos dizem. Não vou falar sobre o BCE ou o Banco de Portugal, é o que dizem as taxas de juros de mercado que têm incorporadas essas expectativas de descida ainda em 2024. Clara Raposo, muito obrigado pela presença neste Estudo da Economia.